Domingo passado, eu mandei sentar, né? Eu tinha esquecido. Domingo passado, nós fomos pregar na Igreja Batista da Esperança, lá no metrô Santa Cruz. E eu queria compartilhar com os irmãos o que foi a minha vida naqueles 40 dias e 5 dias antes de pregar naquela igreja. E eu tinha um sonho de pregar naquela igreja já há 3 décadas, desde quando fundou, né? E já preguei lá no seminário, mas nunca preguei no templo para os irmãos. E quando o pastor me ligou, dizendo que o Conselho de Missões havia escolhido entre 3, né? Entre 4, né? 3 que pregariam, era isso? Não, entre 4, 2 que pregariam nesses domingos, e um deles era o pastor Góes. Aí começaram a tremer as pernas, né? Mas tremeu muito mesmo as pernas, sem saber o que fazer, mas o convite foi feito, eu tenho que vencer, cumprir aquele convite. E fomos lá, e com o passar dos dias, né, eu falei com o Rubem que nós íamos pregar sobre Atos dos Apóstolos. Era o texto que estava trabalhando com a igreja aqui, né, desde o começo da pandemia. E ele falou assim: pai, em Atos é mais difícil, porque o senhor não pega João 8,58, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. O texto fala isso. Eu fiquei assim, né? Vamos lá, né? Então fui para João 8,58. E dali uns 20 dias depois o pastor volta a me ligar para confirmar o tema, o texto básico e uma orientação de como seria a pregação naquele domingo. E para os irmãos que o tema era Eu Sou e o versículo era João 8,58. Aí as pernas começaram a tremer mais ainda. E Deus falando: é você mesmo, ou você vai pregar lá. Tá? Então, foi um sonho realizado, um sonho de 30 anos, né? Aproximadamente, ou mais do que isso. Eu estou aqui há 33, isso, né? E desde que começou a construção, que eu falei: um dia eu vou pregar nessa igreja. E Deus realizou o sonho para a honra e glória dele. Foi muito bom. O número dos irmãos era bem reduzido mesmo, né? Não chegava nem a metade da membresia, porque lá tem inscrição, né? Você se inscreve na segunda até sábado, para ir no culto de domingo, tá? Então, quem não se inscreveu não pode ir, ou pode até ir, mas por sua livre e espontânea vontade, né? Mas tem que se inscrever. Aqui não, né? Não tem para que essa inscrição, tá? Mas em todos aqueles 45 dias, eu queria voltar atrás, mas já tinha um convite. E Deus me animava: vai lá que você vai dar conta do recado. E uns 4 pastores amigos meus, o Oscar de Fortaleza, o Zé Rodrigues aqui da Casa Verde, o pastor Marcos, que fica lá no Aricanduva, né? Diziam: pastor Góes, quando tremem as pernas é porque a dependência é totalmente de Deus. Quando as pernas vêm forte aqui para cima, então a dependência é sua, né? Não é mais de Deus. E assim eu fui, né? Mas também não via a hora de acabar a mensagem, né? E o tempo certo, né? Para acabar o culto também. Mas chegando lá, passou nervosismo, embora as pernas tremiam ainda. Só ficaram boas as pernas quando eu entrei no carro para voltar para casa. Assim, ufa, amém por isso, tá? Então, um breve testemunho do que foi domingo passado, lá na Igreja Batista da Esperança. Bom, nossos cultos, nós pretendemos terminá-los às 7 horas, tá? Então, algumas coisas que nós fazíamos antes vai ter que ser bem reduzido, né? Para encaixar a parte do dirigente e do pregador da noite nessa 1 hora, né, que nós temos. Podemos estourar em 10 minutos, né, mas não é bom fazer isso. Então, até normalizar tudo, tá? Até voltarmos aos cultos normais das 18 às 20 horas, tá bom? Hoje será uma exceção. Nós começamos um pouco tarde hoje, tá? Não começamos no horário, mas
pretendemos manter esse horário das 6 às 19. Próximo domingo, o pregador será o nosso irmão Herbert. Ele foi escalado para pregar um ano atrás, no dia 11, né? E mudamos para o dia 25, porque a Rebeca quis transmitir a mensagem do domingo passado para os irmãos, né? Lá da igreja lá. Tá? Então, domingo será o Herbert. Rubio vai estar conosco domingo? Dirige? Então, o Rubinho dirige e o irmão Herbert vai pregar naquele domingo. Muito bem, vamos orar, né, para nós podermos ler a Bíblia nesse momento, tá? E também escutarmos o recado que Deus tem para nossas vidas. Santo Pai, nós te agradecemos por esse dia da tua presença, te agradecemos pelo teu amor derramado em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque você tem nos conduzido em paz, em alegria, Pai, nessa pandemia, Pai, nesses meses que já se passaram. O Senhor sabe a angústia, Pai, que tem abalado todo mundo, e inclusive para a tua igreja, Pai. Pai eterno, que o Senhor nos dê ânimo para vencer essa batalha. Nós sabemos que é uma barreira grande, porém não é intransponível, porque nós temos a fé em Ti. Pai eterno, que nós possamos vencer pela fé esse gigante, que pela fé possamos nos levantar novamente e sermos a igreja dos Teus sonhos, Pai. Muito obrigado por esse retorno, te agradecemos, Pai, pelas falhas nos hinos, pela uma ligeira falta de costume, Pai, com aquilo que nós tínhamos antes da pandemia. Que voltemos a ter essas práticas gostosas, Pai, um aperto de mão, um abraço, com segurança, Pai, para que não sejamos contaminados. Obrigado pela Tua proteção até esse momento, Pai, por nossas vidas. Obrigado, Pai eterno, pelos irmãos que ofertaram e que dizimaram, Pai. Que esse dinheiro, como tem sido, Pai, nessa igreja, seja sempre usado para o uso da Tua obra aqui na terra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouco de ânimo. Quem está animado? Quem está animado? Só as vozes. Lá foi interessante. O pessoal cantava os inéditos, aí disse assim, agora só as vozes. Você não ouvia nada, né? Todo mundo de máscara, né? Só o pregador e os cantores ficavam sem máscara enquanto cantavam, depois voltavam a pôr a máscara. Mas quem está animado? Ninguém está animado? Precisamos estar sempre animados, sabe? Quando chegamos na igreja, não é para mantermos aquele desânimo. Olha, o negócio está feio lá fora, está morrendo muita gente, tá? Eu fui numa reunião com o deputado Carlos Bezerra e falou assim, pessoal, cuidado, usem máscara. Não passou a pandemia, e citou o caso, né, da Espanha, França, Itália, que estão voltando a ter, né, novos casos. Dizem que em Nova Zelândia já está na terceira onda do coronavírus. Ouvindo tudo isso, a tendência nossa é ficarmos tristes quando não temos esperança em Cristo. Eu não quero banalizar a pandemia, nem muito menos a morte, mas como é que nós vemos essa coisa da morte, né, durante essa pandemia? Com desânimo. Eu sei que não é fácil largar a família aqui para ir para a glória. Mas lá Paulo fala que é incomparavelmente melhor do que estar aqui. E nesses meses, alguns pastores, né, partiram para a glória. Muitos irmãos partiram para a glória. Mas eu oro a Deus que eles deveriam ter a convicção de que depois dessa vida há uma nova vida em Cristo. Ânimo, irmãos, tá? A igreja não fechou. A igreja está aberta.
e nós somos a igreja. Isso aqui é um templo, tá? Eu falei de manhã que se a intenção era fechar a igreja, não conseguiram. Fecharam muitos templos, mas a igreja continuou aberta, fazendo a vontade de Deus, tá? Porque não importa o que eles digam, né? Só o Senhor Jesus importa servir. Porém, temos que obedecer às autoridades. Se disseram que os cultos têm que ser cancelados, nós cancelamos. Aí voltou, abriram shopping, abriram bares, né? Lá perto de casa não houve um dia que não tivesse pancadão. Não houve um dia que os caras não tomassem vários pacotes de cerveja. Mas se a igreja abrisse, ia passar, como diz o Joel, da sua prefeitura, vai passar o vento do capeta e vai olhar assim, olha, a igreja está aberta, está tendo tudo. E os caras viriam aqui botar a igreja. Mas agora abriram, né, permitiram que voltássemos aos cultos, às nossas práticas normais. Eu estou perdido com o horário, tá? Porque eu arranquei o relógio ali, tá? Mas vou ser bem breve com os irmãos. De manhã, o Rubinho falou sobre Josué capítulo 1, versículo 1 a 9. É o texto clássico que nós temos para animar o povo de Deus. E lá em Josué capítulo 1, versículo 1 a 9, é um texto básico, né? E vamos depois lá para Atos capítulo 18. Josué 1, no versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem o quê? Bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A história nós já conhecemos de cor salteada, né? Quem nunca ouviu na IBD uma história, uma lição sobre Josué, sobre Moisés, Caleb e Josué. E nós aprendemos que Moisés, ele fora chamado por Deus aos 80 anos de idade para libertar esse povo do Egito. Um povo escravizado, sofria muito lá no Egito, e Moisés foi levantado por Deus para libertar aquele povo. Agora você calcula, Moisés nasceu e dos 0 anos até os 40 anos ele foi criado lá no palácio dos faraós. Conheceu toda a rotina do palácio dos faraós. Não foi isso? Aos 40 anos ele sai e vê um egípcio maltratando um judeu. E ele tenta apartar a briga e acaba matando o egípcio. Não é isso? Com isso ele foge lá para Midian, com medo de ser pego pelos egípcios, né? E vai para Midian, lá se casa com Zípora, tem 2 filhos, Gerson e Eliezer, tá? Depois, nessa ida até Midian, ele gastou lá mais 40 anos. Então, 40 com 40, 80 anos, Deus chama Moisés para libertar o seu povo. No capítulo 3 de Êxodo, Moisés fala: Senhor, tudo bem, eu posso ir salvar, libertar o seu povo, mas eu quero algumas recomendações, Senhor, algumas orientações. Que direi ao faraó quando ele perguntar: quem te mandou aqui? Ou se algum judeu me perguntar:
quem te mandou aqui para nos libertar? Que direi, Senhor? A tarefa era enorme, era muito grande. É o primeiro êxodo, né? É a primeira libertação em massa do povo de Israel que temos na Bíblia. E o Senhor fala: olha, fala isso, eu sou, me enviou. Pronto, só isso. E esse eu sou, irmãos, desde o começo da Bíblia, lá em Abraão, Moisés, até o Novo Testamento, é o nome que Deus quer que o seu povo o chame. Quem é o seu Deus? Eu sou é o meu Deus. E o Senhor Jesus confirma isso lá em João capítulo 8, 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não vou entrar nessa questão do mérito, né? Porque seria uma outra mensagem. Mas eu sou é o nome que Deus quer que seus adoradores o chamem. E é esse mesmo nome que nos dá ânimo, porque Ele está acima de tudo, irmãos. Ele não precisa de nada e de ninguém para ser o que Ele é, para ser igual ao mesmo Deus que foi o Deus de Moisés. Fala que eu sou, te enviou. E a história vai correndo e chegamos a Caleb e a Josué. Tá? Caleb quer dizer cão, aquele que segue, aquele que é fiel. Josué é uma forma de Jesus no Antigo Testamento. Então Caleb fora fiel a Josué desde a sua tenra idade até chegar à terra prometida. Agora calcule, os irmãos, quantos perrengues Josué e Caleb enfrentaram até chegar à terra prometida. Um dos mais clássicos é quando foram os espias, né? Lembra deles? Os espias foram ver a terra, os caras nem viram gigantes e chegaram dizendo: pessoal, o negócio lá é feio, tem muitos gigantes, tem muita gente grande lá dentro, não vamos conseguir. Qual é o líder que não ficaria desanimado? O Senhor fala: esforça-te, tem bom ânimo. Quem está por trás de nós é Deus. Olha, vai, eu seguro as pontas, deixa comigo. E eu tenho plena convicção, irmãos, que essa pandemia é decreto de Deus, é permissão de Deus. Não é o Xi, sei lá, Ping, não é Trump, não é o chinês. Eu acuso eles porque nasceu lá o vírus, né? Mas é permissão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Provérbios diz que o coração do rei é como um ribeiro de água. Deus domina como ele bem quer. O salmista fala que o coração do rei é igual cera. Quando Deus fala, se derrete. Então não há poderoso nesse mundo que possa afetar a sua igreja, a de Cristo, tá? E sair, beleza. Porque Deus pega esses caras todos e, como marionete, Ele vai trabalhando com eles. E eu creio piamente que essa pandemia é permissão de Deus, é um decreto de Deus. E decreto tem hora de começar e hora de terminar. Eu não confio nos números que são divulgados hoje de mortes em São Paulo e no Brasil. Tá? Eu confio que depois das eleições voltará ao que era antes. Só vai parar quando Deus falar assim: parou, pronto, acabou, já era. E isso nos enche de ânimo, de alegria, quando eu sei que Deus está no controle de tudo. Quantas vezes, né? Eu estou lá em casa, né? Já há muito tempo. E a pandemia pegou de cheio. Tem dias que se eu não ler a Bíblia, não cantar um hino na cabeça direta assim, ou uma oração, eu entro em parafuso.
eu deixo o coronavírus me vencer. Tá? Ânimo, porque Deus está no controle de tudo. Nada escapa aos olhos de Deus. Em Atos, capítulo 18, nós encontramos uma história interessante. O apóstolo Paulo e Silas, eles pretenderam pregar o evangelho em cidades gentílicas, ou gentias, né? Mas interessante que o Espírito Santo os impediu de entrar naquelas cidades, especialmente na Europa, para pregar o evangelho. Deus tinha o controle e tem ainda de tudo. Até que no versículo 24, antes aparece um tal de... Cadê o nome do cabra aqui? Versículo 12. Mas sendo Gaio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir o Deus contra a lei. E querendo Paulo dizer, abrir a boca, disse Gaio aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras, de nomes, resolvam isso entre vocês. Versículo 17. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gaio nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça, que ele tinha um voto lá em Cencreia. Então esse Áquila e Priscila chegaram para dar ânimo a Paulo, porque ele tentou entrar, ele queria fundar a igreja em Éfeso, mas Deus falou assim: agora não, dá um tempo, espera um pouquinho. Mas esse casal, Priscila e Áquila, eram muito influentes, sabiam muito de Bíblia, animaram a Paulo para que mais tarde ele fizesse aquele trabalho. O versículo 27 fala o seguinte: querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos. Olha, várias vezes o Espírito Santo fala: agora não. Mas esses dois irmãos, Priscila e Áquila, animaram Paulo. Olha, recebam ele, que eles vão lá fundar uma igreja. Ânimo, sabe? Ânimo. Nesse momento de pandemia, nós temos que animar uns aos outros. Irmãos, paz meus irmãos, que em Atos dos Apóstolos, até o capítulo 13 de Atos, quem comandava não era o coronavírus, era algo pior do que o coronavírus. Mas não é isso? Sabe quem era, irmãos? O imperador Nero. E Nero somente colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Na época de Nero, falou mal de César, era forca ou estaca, queimado vivos, era fatal. Falou mal de César, olha, dá uma surra, mata esse cabra. Mas quando os irmãos apanhavam, sofriam, os caras se animavam mais ainda. Vamos pregar mais ainda, vamos cantar melhor, vamos louvar melhor a Deus. Enquanto isso, a igreja na retaguarda orava a Deus, para que aqueles irmãos nunca perdessem o ânimo. Já pensou, irmão, se os irmãos não orassem por mim? Eu sei que os irmãos oram, não oram por mim? Oram ou não oram? Se não oram, eu estou perdido, tá? Quando eu me desanimava, eu sei que alguém orava por mim, porque não é fácil
é legal ver o celular, é legal gravar todo domingo, uma mensagem. Mas vem um desânimo, não posso ver os irmãos por enquanto. E eu sabia e sei que alguém orava por mim, para que Deus redobrasse o meu ânimo, para que cada domingo pudesse sorrir com os irmãos diante da câmera. E hoje posso ver pessoalmente. Então, irmãos, ânimo, a igreja está aberta. Nós somos a igreja. Tá? Vamos dar a volta por cima. Tá? Encerrando, o último dia 12, agora de outubro, nós batemos o recorde. Nenhuma igreja que eu conheço aqui na região de São Paulo conseguiu pôr tanta criança naquele dia como nós colocamos. Nós tínhamos mais de 250 crianças aqui dentro. Por que eu falo isso? Nós tínhamos, que eu vi, 200 e poucos, e 50, né? Brinquedos? Sobraram só 4 bonequinhas. Ou seja, temos aqui mais de 250 crianças, fora alguns pais. E isso anima a igreja. Isso anima a igreja, tá? Tudo bem que Deus usou um carro de som aí, do esposo da irmã Armênia, que era membro dessa igreja, e cada vez que o carro passava lá embaixo anunciando, chegava mais gente. E a Rebeca ouviu: pai, não vai ter mais brinquedo. Ainda bem que acabamos logo, né? A festança, né? Mas nos animou em saber que a igreja está viva, atuando para a glória de Deus. Então a palavra agora, até essa pandemia ou até depois dela, é ânimo. O Senhor está conosco. Amém? O Senhor está conosco. Amém, irmãos? Amém. E nessa força faremos proezas nesse Pai, para a glória e honra dele. Vamos orar, encerrando nessa noite. E por enquanto, irmãos, somente escuto aos domingos, tá bom? De manhã eu vou a boa recepção na IBD, né? Se continuar assim, continuaremos a IBD, se não só os cultos à noite. Mas assim, de repente vai ser somente a IBD e o culto da noite no domingo. A quarta-feira, por enquanto, ainda não, tá? Oremos. Santo Pai, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço, Pai, por essa noite em tua presença. Te agradeço pelo teu amor derramado em nossas vidas. Muito obrigado, Pai eterno, por tudo aquilo que tens feito em nossas vidas, derramando, Pai, tuas bênçãos sem medida sobre nós. Muito obrigado porque tua igreja não está fechada. Obrigado porque tua igreja ainda está viva e bem ativa, Pai, nesse planeta Terra, Pai. E que nós possamos causar diferença onde quer que nós estejamos. Muito obrigado por estas bênçãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.